Oi, oi, gente! Nesse vídeo a gente vai conhecer a estrutura e mais especificamente o que cai na prova. Então, quais são as matérias, quais são os conteúdos especificamente que devemos estudar para a prova. Só um parênteses aqui, sim, estou com a mesma roupa, é o mesmo dia dos outros vídeos, mas eu troquei o penteado só pra dar uma variada, assim, gostaram? Enfim, ó, se prepara que é uma lista um pouco enorme, mas assim, não se assuste, e eu vou tentar incluir alguns comentários também, meus próprios, sobre cada tema, sobre cada tópico, só pra ajudar vocês. Então, bora lá pra listinha, que é um pouco grande, então haja água, haja saliva, haja fôlego para falar. Começando com o português. Então, língua portuguesa, o que nós precisamos saber dessa área para a prova? Primeiro item é saber, então, norma culta, conceitos de norma curta e conhecimentos do conteúdo gramatical. E também interpretação de texto, que é muito importante. Então, assim, como qualquer outro vestibular, vestibulinho, tem muitas redações, tem muitos textos, então é importante você ter uma boa interpretação de texto, não somente na área da língua portuguesa, mas assim, qualquer outra matéria, seja matemática, química, para você poder interpretar bem o que a questão está pedindo. Então, é aí que entra uma boa interpretação de texto. Então vamos lá, como eu falei, agendas textuais, acentuação, muito importante, não só para a questão de múltipla escolha, mas também para elaborar uma boa redação. Ah, só, então, cortando aqui, isso tudo que eu tô falando é para o conteúdo da parte das questões. Então, assim, somente das questões. E como eu já falei pra vocês em outro vídeo, a redação não tem o tema em específico, certo? Então, fica um pouco assim, meio na surpresa. Enfim. Então, continuando, acentuação, ortografia, estrutura e formação das palavras, então aquele negócio de suposição, aglutinação, são todos conceitos que entram também. Pontuação, classe de palavras, então verbo, substantivo, interjeição e por aí vai. Tem período simples e composto, então as relações de sentido, concordância nominal e verbal, regências nominal e verbal, figuras de linguagem, então hipérbole, metonímia, comparação, e variações linguísticas. Então, isso tudo é só para a parte de português. E perdão que eu tô olhando assim muito pra esse canto, é porque eu tô pegando uma colinha, só pra não me perder na listagem dos itens. Agora, mudando um pouco da área, então já falamos de português, vamos agora para matemática. Vamos ver o que cai em matemática, que particularmente é assim, a minha matéria preferida, então bora lá conhecer esse universo dos números e o que vai pedir na prova. Bom, primeiro então a classificação dos conjuntos numéricos, então números naturais, inteiros, racionais, irracionais, então é muito importante saber diferenciar eles. Potenciação, radiciação, expressões algébricas, produtos notáveis e fatorações, e razões em proporções, porcentagem, equações de primeiro e segundo grau, então bora achar vários valores de x, sistemas de equações de primeiro grau, então sabe aquela chavezinha lá, então sistemas de equações, elementos fundamentais de geometria plana e semelhança de figuras planas. Então, possivelmente aquele lance de triângulos, né, que são semelhantes. Então, casos de semelhança. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Então, Pitágoras. Áreas de figuras planas. Então, lembre das fórmulas de como calcular cada área, cada figura plana. Então, qual que é a fórmula da área do círculo, do trapézio, do retângulo e por aí vai. Então, assim, estude bem essas fórmulas, tenha todas elas em mente. E noções de estatística. Então, eu chuto que é mais a parte de probabilidade e por aí vai. Agora, trocando um pouco o enfoque, vamos ver ciências da natureza. O que cai em ciências da natureza? Bom, primeiro conceito, então, digamos que vai ser o subtítulo, e aí eu vou destrinchando e listando mais especificamente. Então, da ciência da natureza vem do conceito de movimento. Então, em movimento, você vai ter que saber o conceito de movimento e repouso, velocidade e aceleração, características do movimento uniforme e uniformemente variado, então o MV, todos esses conceitos é muito importante para a prova, movimento de queda livre e lançamento vertical, composição de movimentos, e agora sobre força, então vamos ver quais itens assim relacionados à força que vocês têm que saber. Medidas de força, tipos de força, resultante desse sistema de força e as leis de Newton. Então, bora lembrar as fórmulas, os conceitos das leis de Newton. Sobre energia, então, energia
trabalho, potência, formas de energia, fontes de energia, transformação da energia e conservação da energia. E perdão, podia ter evitado essa repetição de palavras de energia, mas enfim, bora lá. Seguindo, temos hidrostática. Então, hidrostática a gente precisa saber do quê? De pressão, pressão atmosférica, então ATM, pressão absoluta, lei de Steven, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Agora passando para calor. Então, sobre calor, o que a gente tem que saber? Temperatura e calor, propagação do calor, bons e maus condutores de calor, dilatação térmica, equilíbrio térmico, como funciona a garrafa térmica. Então, essa parte do conteúdo vocês têm decorado, têm estudado como funciona uma garrafa térmica, efeito estufa, aquecimento global, aquecedor solar. Então, assim, agora um comentário meu mesmo, não tem nada falando assim no edital, na prova, mas esses conceitos, assim, que englobam muitas, não muitas, mas assim, diferentes áreas, são coisas que acho que tem mais chance de cair. Porque, assim, então, efeito estufa entra tanto em geografia quanto em física, então eu acho que é uma boa ideia dar um pouco mais de relevância e estudo para esses tópicos. Seguindo a nossa listinha sobre ondas. Então, o que você precisa saber sobre ondas? Onda em uma corda, onda na água, comprimento de onda, frequência, velocidade da onda, propriedades do som, propagação do som, ondas eletromagnéticas, velocidade da luz, filtro solar, forno de micro-ondas e ondas de rádio e TV. Seguindo agora para ótica. Então, de ótica, o que você precisa saber? Propriedades da luz, princípio de propagação, meios de propagação, formação de sombras e de penumbra, fases da lua, eclipse solar e lunar, espelho plano, espelho esférico, composição da luz branca, disco de Newton, tipos de lentes e instrumentos ópticos e ótica do olho humano. Então, tá aí sobre ótica. Agora, sobre eletricidade. Eletricidade, a gente tem que saber as cargas elétricas, eletricidade estática, gerador elétrico, pilhas e baterias, a corrente elétrica, a potência dos aparelhos elétricos e consumo de energia elétrica. Tá aí uma boa questão e eu acho que é relacionado a esse tema que é bom. Então, rendimento também, né? Questão de consumo de energia e todas aquelas fórmulas que a gente precisa. Agora, sobre magnetismo. Então, o magnetismo a gente tem ímãs e suas propriedades, a bússola e o magnetismo terrestre e o eletroímã. Sobre propriedades agora da matéria. Então, um outro subtópico, um outro subtítulo. Propriedades da matéria, a gente tem que saber, então, as gerais, as específicas e as mudanças do estado físico da matéria. Constituição da matéria. Então, sobre constituição da matéria, o átomo, prótons, nêutrons e elétrons, então as massas e cargas elétricas, íons, número atômico e número de massa, distribuição eletrônica em níveis, então a carga, então próton, nêutron, elétron, carga negativa, e todos esses conceitos também é muito bom. A distribuição eletrônica são conceitos muito bons também para ver, e questão de isóbaro, isótopo também são outros que eu recomendaria estudar. Aliás, estude tudo, né, gente? Estude tudo. Tudo que eu tô listando aqui são itens que possivelmente caem na prova. E é sempre bom estar preparado. Então, tente dar pelo menos uma lida e saber um pouquinho sobre tudo isso que eu tô listando pra vocês. Continuando a nossa listinha, então agora a gente tem o elemento químico. Sobre o elemento químico, então a simbologia e representação, isótopos, classificação periódica dos elementos. Então, é metal, não metal, gás nobre. Ligações químicas, substâncias simples e substâncias compostas, ligação iônica e ligação covalente. Misturas, então o processo de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Reações químicas, então a gente tem equação química, balanceamento. Esse aqui eu acho bem interessante. Vocês gostam de balanceamento? Eu acho muito interessante. Então você equilibrar reagente e produto. E que mais? Eu perdi, perdão. Classificação das reações químicas, lei de Lavoisier, então conservação das massas, funções inorgânicas, então o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e um óxido. Corpo humano, então agora mais a parte de biologia. Vamos ver o que cai do corpo humano. Então, a organização celular, organização e funcionamento dos sistemas do corpo humano, hereditariedade, então reprodução e transmissão de características. Agora, programas de saúde, então doenças,
sexualmente transmissíveis, como contágio, consequências e prevenção, nutrição e saúde, então a alimentação equilibrada, consumo de drogas e suas consequências. Agora sobre a biodiversidade e evolução, então, calma, de novo, reformulando a minha frase. Então, sobre biodiversidade e evolução, você tem que saber isso em bactérias, fungos, protozoários, vírus, animais, vertebrados e invertebrados e os vegetais. E sobre o meio ambiente, a gente tem então a organização do ecossistema, relações ecológicas entre os seres vivos, interação homem e meio ambiente, importância da qualidade da água, então tratamento de lixo, resíduos e esgoto, poluição, desmatamento e seus impactos. Aliás, sobre essa parte de meio ambiente, eu penso que é algo assim que eles também colocam com muito foco, que é um conteúdo assim importante também sobre o meio ambiente. E terminando, então a gente tem agora ciclos biogeoquímicos, então o ciclo da água, do oxigênio e do carbono. Eu falei terminando, mas terminando só esse subtópico, tá bom, gente? Ainda tem ciências humanas. Então, já que eu falei das ciências humanas, vamos ver agora o que eles pedem em ciências humanas. Então, sobre história, conteúdo história, matéria história, tempo, espaço e formas de registro, então processos de hominização e sedentarização, a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, então assim, o mundo antigo, lógicas de organização política, então cidade, estado e passagem ao medievo. Trabalho e formas de organização social, então, e cultural, então, servidão e o mundo cristão. O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Cai também o humanismo, o renascimento e o novo mundo. A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano e também a dominação, conflitos e resistências indígenas. Aliás, já que a gente falou aqui da parte indígena, deixa eu fazer um breve comentário, assim, um parênteses nesse vídeo. Na minha prova, no meu ano, tinha muitas e muitas questões com a temática indígena. Então, desde a parte de português, então os textos, tinha muito texto voltado para isso. Inclusive, era aplicado em matemática, em física. Se eu não me engano, tinha uma questão que era assim, citava um nome para um objeto que os indígenas usam para se alimentar, e aí tinha que calcular a área, era alguma coisa assim. Então, assim, em todas as matérias, seja português, matemática, física, química, tinha alguma menção ou alguma referência à parte indígena. Então, tá aí uma curiosidade da minha prova do meu ano. Enfim, vamos continuar então sobre a história, sobre o tema história. Então, tem lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Então, escravização, autóctone? Nossa senhora, eu nunca vi essa palavra. Enfim, perdão se eu estiver pronunciando ela errada. Africana, então, escravização africana e emergência do capitalismo. O mundo contemporâneo, então, o antigo regime, crise, iluminismo, revoluções e revoltas. Os processos de independência nas Américas, e eu acho que, inclusive, é bom dar um foco, assim, no Brasil. Então, o processo de independência aqui no Brasil também. E, aliás, então, o Brasil do século XIX, configurações do mundo do século XIX, então, nacionalismo e imperialismo, o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Depois tem também o totalitarismo e conflitos mundiais, a modernização, a ditadura civil-militar e a redemocratização. Então, o Brasil após 1946. A história recente, então revoluções, pluralidades e conflitos contemporâneos. Agora, trocando a matéria, vamos ver geografia. Então, de geografia, o que você precisa saber? Então, no caso, a geografia está dividida em alguns subtópicos. Então, o primeiro seria a geografia mais voltada para a cartografia. Então, o que cai nisso? Representações da paisagem e cartográficas, escalas, linguagem dos mapas, e cartografia e poder. Geografia econômica e o meio ambiente. Então, sobre isso, o que eles pedem? Ciclos da natureza e a sociedade,
atividades econômicas e o espaço geográfico, patrimônio ambiental e a sua conservação, crise ambiental, produção e consumo de energia, a produção do espaço geográfico global. E agora sobre o território brasileiro. Então, você precisa saber de regionalização, domínios naturais do Brasil, Brasil, então, a população e economia, redes urbanas e sociais, e sobre a geopolítica, globalização, a nova desordem mundial e o mundo contemporâneo. Aliás, só assim, mencionando, eu acho que quando eles citam aqui a nova desordem mundial, tá aí um tema que eu recomendo vocês estudarem. Então, se você estiver vendo esse vídeo em 2022, para prestar a prova em 2022, tenta dar uma estudadinha assim na questão de Ucrânia, Rússia e também as invasões de Taiwan, que são coisas que aconteceram recentemente e eu suponho que vai ter na prova de vocês. Então, dá uma lida, tenta entender melhor o que aconteceu, ok? Pronto, essa é a lista, essa enorme lista de itens e matéria que você precisa para a prova, que cai na prova. Aliás, vocês percebem, né, que eu citei muitos tópicos, então tem mais tópico do que, assim, espaço para 40 questões. Obviamente, algumas ficarão de fora, não tem como englobar tudo, mas assim, como a gente nunca sabe exatamente o que eles vão pedir, em específico, o que vai ter em cada uma das 40 questões, estude tudo, tente ver o máximo possível das coisas, pelo menos um conhecimento mínimo de cada subtópico, de cada conteúdo que eu mencionei pra vocês. Desejo muita sorte pra vocês estudarem tudo isso, mas vai dar tudo certo, não se apavore. Eu vou gravar um outro vídeo também com algumas dicas de como se preparar para a prova. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar, se caber, né, no número de caracteres da descrição, eu vou tentar deixar tudo isso listado pra vocês, pra ter uma melhor organização. E, enfim, bons estudos, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!